Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 do mês de Tevet, 5.783. É o dia 28 de dezembro do ano de 2022. Estamos aí dentro do calendário gregoriano, indo para os finalmente deste ano, né? Então nós estamos aí, né, contando com o dia de hoje. Nós temos pela frente aí mais 3 dias, né, onde poderemos ter aí sérias ou dramáticas ou drásticas mudanças no nosso país, né? Então é um momento em que nós precisamos mais e mais elevar a Deus a nossa fé, a nossa confiança e toda a nossa esperança. Lembrando que nós estamos aí dentro de uma realidade celestial, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Exatamente são esses os desafios que nós temos pela frente. E nós não temos como evitá-los. Também não podemos recuar, porque se recuarmos na batalha, nós vamos ser encontrados entre os covardes, os omissos, aqueles que ficam em cima do muro, aqueles que se trancam em casa com medo, com pavor, né? E por aí afora vai, né? Então, temos diante de nós os desafios nesta guerra entre luz e trevas, entre o bem e o mal. E nós precisamos tomar um lado, porque afinal de contas não existe coluna do meio. Ou você está na luz ou não. Ou você está no bem ou não. Ok? Então, por isso, dentro dessa realidade, nós temos aí a nossa prece de hoje para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro. Está no Salmo 24, que vamos fazer daqui a pouco. Hoje nós estamos no 4º dia da semana, é o 4º dia para o Shabat, então nós estamos na nossa 4ª aliá, a nossa 4ª leitura da Parashá semanal, Vaigash, que significa e ele se aproximou, né? Como vimos aí no começo da nossa Parashá semanal, né? Vaigash, e ele se aproximou, se referindo exatamente a Yehudá, que se aproximou do governador do Egito, que até então ele não sabia que era o seu irmão Yosef, né? E depois de alguns embates, nós vimos aí que de fato ele acaba se revelando como Yosef, o seu irmão, né? O irmão que foi vendido ao Egito. E ao mesmo tempo ele já conforta, consola, fortalece os seus irmãos, para que não se condenem, nem fiquem com medo, não se assombrem de forma negativa, porque na realidade foi um plano de Deus, né? E eles fizeram parte desse plano de Deus. E aí depois que entram, né, na devida harmonia, então Yosef manda eles de volta para a terra prometida, Canaã, e avisar o seu pai Yaakov para vir para o Egito, pois ainda há 5 anos de fome, de seca, né, de escassez, e por aí afora vai, ok? E aí, realmente, depois de 22 anos, dar uma notícia para o papai Yaakov, já com seus anos avançados de vida, dar uma notícia assim, pá! Né? Então eles ficaram preocupados, né? Ficaram preocupados no sentido do pai receber uma notícia tão drástica dessa e de repente aí acontecer um mal, né? E o coração não suportar, e nesse sentido então ele ficaria, né? Poderia ter aí um mal súbito, né? Por assim dizer, ok? Então nesse sentido aí, né, amados, nós temos a graça bendita da nossa aliá de hoje, somando com a aliá de ontem, né? Para que nós possamos ver aí esses momentos de decisão de Yaakov, né? Em relação se vai ou não a descer à terra do Egito, né?
E é nesse sentido aí que nós vamos ver aí uma ação em que os irmãos tomam uma decisão para poder amenizar de uma forma mais suave para entregar a notícia a Iácov. Aí nós vamos ver o que a filha de Asher vai fazer para trazer essa boa mensagem, esplêndida mensagem para Iácov. Antes de nós fazermos a nossa prece, né, para o Brasil e para o povo brasileiro, no Salmo 24, né, quero trazer aqui para os amados, né, mais um pouco da reflexão do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder máximo espiritual da nossa geração, em que ele nos fala, entre outras coisas, que o homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a sua alma, assim como ele alimenta o seu corpo. O homem jamais poderá ser feliz se não alimentar a alma, assim como faz com o corpo, né? Você não deixa de tomar líquidos, de se alimentar diariamente e várias vezes durante o dia, para manter o seu corpo saudável. Nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que só poderemos ser de fato felizes se nós alimentarmos a nossa alma da forma que nós alimentamos o nosso corpo. Ou seja, diariamente, nós precisamos estar aí sempre em conexão com Deus, ok? Então, a nossa prece, né, no Salmo 24 para o nosso país e o nosso povo brasileiro. Então, o nosso Rebbe, ele nos traz um exemplo sobre a questão de o mal e o bem, da seguinte forma. Então, o nosso Rebbe assim diz: um estudante aproximou-se do seu rabino e lhe perguntou: como podemos harmonizar o mal com a virtude onipresente de Deus? Ou seja, a dúvida do aluno era como que poderia realmente harmonizar o mal que está presente aí no dia a dia e ao mesmo tempo com a virtude da onipresença de Deus, né? Com a presença de Deus, que Deus está em todo lugar. Então, o rabino respondeu da seguinte forma ao aluno: com relação a este mundo, Deus é como um pai que se esconde do filho. Começou assim a responder o rabino ao estudante e aos demais que estavam na classe. O pai está estimulando, na realidade, o filho a demonstrar sua engenhosidade ao achá-lo. Ou seja, o pai, ele brinca com o filho de esconde-esconde. Praticamente acredito que todos os pais brincaram com seus filhos, né, de esconde-esconde. Realmente é uma delícia brincar com os filhos, depois com os netos, né, e assim sucessivamente. Então o rabino aqui ele está trazendo exatamente essa brincadeira entre o pai e os filhos, do esconde-esconde. Então, o pai estimula exatamente a engenhosidade, quer dizer, a expertise, né, do filho no momento que o pai se esconde e o filho vai procurá-lo, né? Então, de acordo com isto, em última análise, vai intensificar o amor e a intimidade entre eles. Nessa brincadeira intensifica de fato o amor, a harmonia, né, a paz harmoniosa, né, o relacionamento se torna mais afetivo, né, se torna mais sublime, né, e forma-se uma amizade cada vez mais forte, né? Então o pai, querendo realmente desafiar o filho a utilizar o máximo de suas forças, ele esconde-se muito bem, ele esconde-se tão bem que, na verdade, a criança procura e não acha o pai, né? Então a criança ela acaba o quê? Desistindo de procurar seu pai. Não acho. Então o pai se escondeu tão bem que ele não achava, a criança não achava o pai. Então aí a criança ela desiste de continuar procurando o seu pai. Enquanto isso, né, a criança ela cansa de procurar o pai, não encontra, e aí ele então desiste e vai embora.
Enquanto isso, o que acontece? O pai, ele permanece lá escondido no seu esconderijo. O tempo passa, ele começa a ficar triste porque ele observa que o filho não aparece. O filho não o encontra. Então ele já percebe que na realidade o seu filho desistiu de procurá-lo. De modo semelhante, diz o rabino ao estudante e os seus demais colegas da classe, do mesmo modo semelhante, Deus se ocultou de nós para fazer-nos revelar nossas mais fortes aptidões e recursos para que nós possamos procurá-lo constantemente, sem desistir e encontrá-lo. É o ocultamento de Deus no mundo material que se pretende criar uma verdadeira busca profunda de virtude, que permite a potencialidade do mal, né? Então, o ocultamento de Deus é onde que o mal ele surge. Nesse ocultamento, o mal se desenvolve e ele progride. Através de quê? Através do caminho dos perversos, dos iníquos. Nesse ocultamento, o propósito de Deus é fazer com que os seus filhos o busquem com todo o seu coração, como diz o profeta. Todo aquele que busca a Deus com inteireza de coração o encontrará. E assim também diz Deus através do profeta: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual a finalidade? E vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, na realidade, o ocultamento de Deus nesse mundo material nos permite o livre arbítrio, a liberdade que querem tirar de você, tanto para procurá-lo como para ignorá-lo. Se a presença de Deus fosse óbvia para nós, não teríamos nem a inclinação, nem a oportunidade de fazer o mal. O mal está diante de nós. É você que escolhe se faz ou não o mal. Se você se rende ou não ao mal. Se você se torna escravo ou não do mal. Então, dentro desse aspecto, também não teríamos o desafio, ou seja, a magnífica satisfação de fazer o bem. Ou seja, o bem e o mal está diante de ti. A vida e a morte está diante de ti. E o Pai das Misericórdias, o nosso Deus, diz: escolha, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua família. Então, o mal existe para que nós possamos, de fato, procurar Deus com mais intensidade. Para que no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade que Ele nos concede, nós possamos fortalecer cada vez mais a consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Você escolhe se serve ou não a Deus. Você escolhe se você se rende ao mal ou não. Você escolhe fazer o bem e não fazer o mal. E quando nós escolhemos fazer a vontade divina, fazer o bem em oposição ao mal e ao perverso, então nós temos de fato nesse desafio a magnífica satisfação de fazermos o que é bom. Então, por isso, em outras palavras, o mal é o desafio da vida encarado de forma errônea. Quando nos tornamos desatentos em relação ao desafio, ou o ignoramos, como a criança que estava procurando seu pai, permitimos que o ocultamento de Deus dê lugar, se nós desistirmos, se nós ignorarmos a Deus, se nós desistirmos de procurar a Deus e encontrá-lo, então nós vamos permitir que, de fato, o mal crie raízes
e dimensões cada vez mais fortes, mais presente, mais elevada. Por isso, o nosso desafio é fazer com que o mal perca a sua potencialidade, porque cada ato de bondade você enfraquece o mal. Em cada ato de obedecer uma das 7 leis de Noé para as nações, você estará fortalecendo, de fato, a luz presente neste mundo. Por isso, o Salmo 24, para a nossa prece no dia de hoje, faz-nos elevarmos à presença divina. Então, nós não vamos entrar nesses próximos dias, que é a reta final do ano de 2022 pelo calendário gregoriano, e temos aí o primeiro dia do próximo ano, 2023, e com ele temos mudanças que acontecerão no nosso país. Até o momento não sabemos se é para o bem ou para o mal, mas sabemos que a direita está aquilo que é bom, a luz e a presença divina. E nós sabemos que à esquerda está tudo quanto é tipo de mal e maldade. Vem com palavras bonitas, vem com palavras suaves, mas as suas ações são dramáticas, drásticas, porque elas estão alimentadas pela perversidade, o ódio, a ira. Então, é um momento em que, depois de mais de 50 dias, rogando a Deus que não permita que o tapete vermelho e a bandeira vermelha se estenda no nosso país. Então agora, nessa reta final, é um momento de nós tomarmos posse da bênção, lançando sobre Deus toda a nossa fé, toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Ou seja, mais do que nunca, tudo e todos estão nas mãos de Deus, porque Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, que está acima de tudo e de todos. E o mal tem data de validade, horas contadas para o seu final. Então, é o momento de nós realmente voltarmos completamente o nosso ser para Deus e confiar plenamente que Deus está no controle de tudo. Por isso, a prece do Salmo 24 diz assim: Salmo de David. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus está no controle de tudo, porque tudo lhe pertence. Pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno, à presença divina? Quem subirá ao monte de Hashem, a sua prece, voltar-se completamente para Deus? E quem estará no seu santo lugar? Não tem outro, só Ele. É Deus. Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente, do Eterno ele receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Então a resposta: quem subirá ao monte sagrado de Deus? Aquele cujas mãos são limpas, não estão manchadas de sangue, não se vingaram, e etc e tal, não assassinaram ninguém, etc e tal. Não prometeu falsamente, a sua palavra é verdadeira, né? Então estes do Eterno receberão bênçãos e recompensas do Deus de sua salvação. Só Ele é o nosso Salvador. Tal é a geração dos que a Ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Iacove. Ou seja, tal é a geração. Esta é a nossa geração.
as decisões desta geração é que vão afetar para o bem ou para o mal as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. Tem muita gente aí batendo palminhas para a esquerda,